Boa noite, queridos alunos e alunas de Geografia da EJA, nono período. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, pessoal, na aula de hoje nós faremos as correções das tarefas do dia 28 de abril. Espero que todos tenham lido o texto, feito as tarefas, né? Todos que estão aqui assistindo agora. E assistido ao vídeo explicativo passado, que eu expliquei o nosso tema, globalização e divisão internacional do trabalho, DIT. Eu expliquei para vocês, tá? Então é importante vocês assistirem todos os vídeos, para que possam compreender os conteúdos. Pois é, pessoal, vamos fazer as correções das atividades. Atividade 1. Observe o mapa e responda. Esse mapa tem como temática a divisão norte e sul. E essa divisão básica do mundo, né, está relacionada a fatores econômicos. Os países pobres estão em vermelho e os ricos em azul, certo? Ok, divisão norte-sul. O único aqui que não faz parte do norte geograficamente está em azul, aqui no caso é a Oceania. Ok. Letra A. Cite duas características econômicas no grupo de países coloridos na cor vermelha e na cor azul. Então, você, aluno, o que tinha que fazer? Explicar o que são países ricos e países pobres, certo? Países em vermelho, os pobres, são países subdesenvolvidos e em desenvolvimento que apresentam desigualdades sociais, limitada capacidade de autonomia e desenvolvimento tecnológico e estrutural, exportadores de produtos primários na economia. Em azul, países desenvolvidos, alto desenvolvimento tecnológico, participação expressiva nos setores secundários e terciários na economia, renda per capita, renda por pessoa elevada. Então, era só você discriminar as características de países ricos e pobres, tá? Estava tudo aí denominado, né? Tudo descrito, bem explicitado no texto lido. B. Liste 5 países que compõem o grupo dos ricos e 5 países que compõem o grupo dos pobres. Vocês não necessariamente deveriam fazer como eu fiz, ok? Bastava você buscar no mapa convencional, por exemplo, um país pobre aqui tem o Brasil em vermelho. Você identifica os países aqui que fazem parte da África, da parte aqui da Ásia, aqui embaixo, né? No continente asiático, os países aqui embaixo, aqui na América Central. Era só você identificar os países. Eu identifiquei aqui Estados Unidos como rico, né? Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Japão. São países ricos. Estão aqui, né? Com a legenda em azul. E os países em vermelho, eu destaquei México, África do Sul, Argentina, Índia e Brasil. C. Quais as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos países coloridos em vermelho e dos países coloridos em azul? Em vermelho, os pobres se especializaram na produção e exportação de matéria-prima, gêneros agrícolas. E os países ricos se especializaram na produção de tecnologia de ponta, certo? Assim como eu citei para vocês. Os países ricos têm as transnacionais, que eles têm as indústrias que são sede nesses países mais ricos, que se expandem para os países mais pobres, visando economizar em impostos, mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata, certo? É visando uma economia, né? Então, eles têm sua sede no país desenvolvido e ele se instala nos países subdesenvolvidos, visando várias vantagens econômicas, né? Principalmente. Atividade 2, observe a charge. Nós temos aqui o mundo dominado pela China, made in China, certo? A. Qual a crítica apresentada na charge a partir da etiqueta inserida no planeta Terra? Explique.
Uma nuvem negra envolvendo o planeta Terra está representando a poluição. Esta poluição é maior em países industrializados como a China, onde a exploração dos recursos naturais é bastante acentuada, realmente. E a charge chama atenção para o fato de que a China é responsável pela maior parte da produção industrial contemporânea. E tal fato deixa o mundo cada vez mais dependente da economia chinesa. Nós observamos isso, né? As mídias sociais expõem com frequência esse aumento do domínio da China, né? Realmente é expressivo. B. Como a atual divisão internacional do trabalho, DIT, interfere na sustentabilidade ambiental? A DIT, Divisão Internacional do Trabalho, causa uma desigualdade social muito grande. Atualmente, os países mais ricos e desenvolvidos são aqueles que têm conseguido investir mais e melhor em tecnologias que garantam a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, países periféricos não têm conseguido usufruir ainda de tecnologias mais limpas e sustentáveis. Infelizmente, para você investir, né, nessa sustentabilidade ambiental, você tem que ter um poder monetário. E os países subdesenvolvidos não têm esse poder, né, por enquanto, né, e eu acredito que vai demorar, infelizmente. Atividade 3. Por que os países destacados no mapa como ricos e pobres podem ser também denominados, respectivamente, como desenvolvidos e subdesenvolvidos? Devido a investimentos em educação, tecnologia e lazer. Os indicadores como o PIB, o Produto Interno Bruto, a renda per capita, que é a renda por pessoa, mortalidade infantil, vão determinar a situação no país, realmente. Para você determinar se ele é desenvolvido ou não, você vai por esses índices. O PIB, a arrecadação de impostos ligados à economia, a renda por pessoa, né? Tem que ser, se for alta, um país rico, se for baixa, subdesenvolvido. Mortalidade infantil também, porque a mortalidade infantil envolve aspectos, né, de saneamento básico, de melhores condições de vida. Tudo isso determinará a situação do país. Atividade 4. Na atual divisão internacional do trabalho, empresas transnacionais de países desenvolvidos instalam filiais em países subdesenvolvidos. Cite 2 fatores que atraem essas empresas. Assim como eu citei anteriormente, mão de obra barata e matéria-prima. São os principais. Nós temos aqui um texto, né? No passado, né, aqui das bananas ao chip. No passado, a Costa Rica já foi conhecida como uma república de bananas. Era uma referência ao seu principal produto de exportação, né? Então tem um duplo sentido aqui, né? Desde 1996, quando foi escolhida para sediar uma das fábricas da Intel, o maior produtor mundial de chips para computadores, a Costa Rica ganhou um novo apelido, República do Silício. Trata-se de uma alusão à matéria-prima utilizada na produção de chips. Então você já observa que a Costa Rica é um país subdesenvolvido, porque ela produz, né, o chip, né, é o silício, que é responsável pela fabricação dos microprocessadores, que são os cérebros dos PCs. A construção da fábrica mudou o perfil econômico da Costa Rica, de país agrícola para industrial. A produção é exportada a fabricantes de computadores. Então, o país desenvolvido fabrica o computador, mas ele pega a matéria-prima que vem da Costa Rica. A produção é exportada a fabricantes de computadores, sobretudo na Ásia. Atualmente, cerca de 85% dos computadores pessoais do planeta acomodam um Pentium em suas entranhas. A opção da Intel pela Costa Rica não foi ao acaso. O país é pequeno, do tamanho do Rio Grande do Norte, né, aqui no Brasil, mas tem uma democracia estável e mão de obra barata, certo? É aquela questão das transnacionais que eu falei com vocês. Então, de acordo com o que vimos até agora, como podemos relacionar o caso da Costa Rica com as características da atual ou nova DIT? Exatamente isso que eu comentei agora. Na nova DIT, muitas empresas passam por processo de dispersão industrial.
Assim, instalam filiais em vários países do mundo, sobretudo nos subdesenvolvidos, onde se encontra mão de obra mais barata, tal como foi explicitado no texto sobre a Costa Rica. Pessoal, espero que tenha ficado claro isso para vocês, as questões. O básico que você tem que entender é isso, tá? É os países ricos dos países pobres, o que determina essas nomenclaturas. A questão das transnacionais e os motivos pelos quais elas instalam filiais em países subdesenvolvidos. É o principal para você compreender os conteúdos abordados nessa temática, tá certo? Estudem, passarei avaliações para vocês referentes a esses conteúdos estudados. Então é bom que vocês tenham as tarefas em dia em seus cadernos, tá certo? Agradeço pela atenção de todos e tenham uma ótima noite. Postem as correções para mim, tá? Até o dia 12, quarta-feira, nossa próxima aula. Um abraço a todos, amor e paz.